Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre é possível uma participação mais efetiva das mulheres na decisão ou nas decisões da igreja. É o que estamos conversando e para isso aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Se você ainda não conhece a nossa casa de missão, esta frente de missão evangelizadora, venha nos fazer uma visita. Aqui são realizadas muitas atividades, celebrações eucarísticas, confissões, encontros temáticos, inclusive em relação às mulheres, não é verdade? E claro, a sua presença aqui nos alegra e muito e nos faz cumprir a missão que o Senhor nos confiou, evangelizar. Então seja sempre bem-vindo à Canção Nova Minas, tá ok? Vamos às ruas e não podemos deixar de fazer essa pergunta porque há pontos de vista diferentes, para alguns é fato, mas para outros ainda não. Então perguntamos às pessoas também. A igreja precisa de fato incentivar mais e mais a participação das mulheres nas atividades que já acontecem, mas nas atividades da igreja? Vamos acompanhar as pessoas. Elas têm mais sensibilidade, eu acho, e tem mais a dizer, né? Porque frequentam mais a missa, tem mais disponibilidade, vamos falar assim, para poder dar o testemunho, né? E com isso arrecadar mais pessoas para poder vir estar falando e orando. A gente tem mais que incentivar, né? Porque é tão bom, né? O que está apresentando mais na igreja é a mulher, né? Que tem mais alegria, canta, né? Tem muita oração também. Bom, os homens têm pouco. Se elas incentivar mais, a coisa vai melhor do que o que está hoje. Eu acho excelente, maravilhoso. Todas poderiam participar, né? Seria sempre bem-vinda. Tem que incentivar, sim. Está precisando de mais incentivos. Nós estamos precisando incentivar cada vez mais para melhorar, para a fé crescer mais, né? Tá certo. Aliás, incentivo e caldo de galinha nunca fizeram mal para ninguém, né? Ô, Frei Moser, final das contas, maior número, como é fato, significa maior poder? Podemos Absolutamente dizer isso? Não. Absolutamente não. Você se lembra, inclusive, de Gedeão, não é, que dispensou os seus soldados, etc., ficou apenas com 300 e ainda achava que era muito. É a força de Deus atuando, né, nas minorias. Da mesma forma, aquela história lá de Termópilas, não é, em que 300 espartanos enfrentaram os 10.000 persas, etc. Está dizendo, não é questão de número, não. Então, as mulheres são mais numerosas, agora toda a questão está em como elas se fazem presentes e que expectativa nós podemos ter. Eu diria o seguinte, tem muita gente que está esperando que esse Papa tão surpreendente, de repente, faça algumas cardeais, não é? Eu não acredito, mas seguramente não cabe a nós dizer o que ele vai fazer, nem tentar adivinhar. Mas eu imagino que pelo que ele fez até agora, antes de mais nada, vai ouvir, ter ouvidos para ouvir quais são as aspirações das mulheres, não é, seguidoras de Jesus Cristo, quais são as aspirações efetivas, não é? Ouvir. Depois, uma consulta, uma espécie de assembleia, não é? No sentido, afinal de contas, isso não pode ser feito por decreto. Vamos supor que ele decretasse, não é, algo nessa linha, agora vai exercer essa função. Pegaria muito mal, pegaria de surpresa e talvez fosse um fiasco. Agora, se for um processo, não é, de ouvir, de dialogar com homens, mulheres, afinal, não é, então seguramente seria um passo mais decisivo e, sobretudo, mais assimilável. Porque muita gente já está escandalizada, a verdade é essa. Se agora o Papa Francisco me solta mais uma, digamos, novidade nessa linha, evidentemente que vai ter mais escandalizados. Né? Então, em vez das igrejas estarem cheias, vão se esvaziar. Estou brincando. Mas, de qualquer forma, eu acho que seguramente passa por aí, quer dizer, ouvir, ter ouvidos, consultar, não é? E, juntos, encontrar um caminho. Para que, sem ocupar o lugar de Jesus, sem ocupar o lugar do Padre, sem ocupar o lugar do Papa, mas elas estejam aí sempre presentes e atuantes.
senhor está falando aí já mais ou menos uma espécie de passos, não é? É. Passos que precisam ser dados, inclusive, aí da parte do Papa. A expectativa é que aconteça isso, né? Escutar, perceber, sentir, conversar, partilhar, enfim, ter aí algum feedback nesse sentido da parte da igreja, da parte do Papa, da parte dos bispos, dos padres, etc. Mas e da parte das mulheres, Hilda? Que passos devem ser dados de forma pedagógica para que, sem agredir, sem chocar, sem virar uma guerra, realmente a mulher possa continuar, em alguns aspectos em outros não, mas possa de fato ser protagonista, possa de fato ajudar, não é, os homens, enquanto cristãos, a conduzir esta igreja de Deus sobre a terra. E claro, a igreja quer ser luz para uma sociedade em guerra, uma sociedade que está em franca oposição, ali disputa, lugar a lugar, e que a igreja parece que não quer caminhar por aí. Então, que passos para o amigo que está nos acompanhando precisam ser dados nessa direção da parte das mulheres, a seu ver? Até com a experiência que você tem, trabalha, etc. Ao meu ver, primeiro, precisamos entender o que de fato é mulher. Que a sociedade nos diz uma coisa, a cultura odierna vai nos dizendo outra, talvez a nossa criação vai nos dizendo outra. O que de fato é a mulher no pensamento de Deus e naquilo que diz a igreja, aquilo que Deus pensou para a mulher. Não somente no seu físico, mas no seu interior, na sua missão mesmo, pessoal como mulher. A partir daí, descobrindo aquilo que eu sou criada para ser, eu preciso ser aquilo que eu fui criada para ser, mulher, colaborando com a minha forma de ser dentro da igreja. Então, como foi bem colocado, em toda a história da salvação, a mulher esteve presente, do Gênesis até o Apocalipse. Está lá a mulher no centro do combate, assim, aquela que, muitas vezes, por onde vem uma intervenção de Deus. E ainda assim, na construção, né, assim, da nossa igreja. Vejo que nós precisamos, nos tempos de hoje, de mais Teresa de Ávila, de mais Madre Teresa de Calcutá, de mais mulheres que fizeram parte de uma forma notória na igreja, não pela revolução que causaram, não por cargos que ocuparam, mas porque foram fiéis àquilo que Deus as chamava a ser. Fizeram uma revolução de destaque, então pessoas fora do universo da igreja que as conhecem. E é algo que nós temos falta hoje. E acredito eu, né, vejo também muitas mulheres que vão nessa linha mesmo, assim, que vão reconstruindo a sua identidade e sendo aquilo que nós fomos criadas para ser. Mães que cuida, que zela, que tem um olhar pelo todo, que sofre com o sofrimento dos filhos de Deus. Mulher com a sua ternura, com o seu olhar tão bem colocado pelo Frei. Sermos mães, sermos mulheres, sermos aquelas que vai, como disse também, né, não ocupando o lugar de Jesus, mas ocupando aquela missão que é nossa. Estamos ali sendo o exército, então, dos homens, que tem também a sua missão e seu papel específico na igreja. Mas em termos pastorais, o que efetivamente, a partir dessa conscientização absolutamente fundamental, necessária, deve ser feito? Nós estamos falando em termos de quê, então? De curso, de catequese, de encontros, de simpósios. Isso deve partir de quem? Das próprias mulheres, das mulheres já organizadas, das comunidades, das congregações, das novas comunidades, dos meios de comunicação. Isso tem que partir de quem? E estamos falando de quê, efetivamente, aí? Então, efetivamente de formação de consciência, de formação de mentalidade, que existe todo um movimento contrário, então nós precisamos favorecer isso. Nós não nascemos sabendo quem nós somos, de fato. E sendo isso tão deturpado pela cultura, eu preciso favorecer que isso seja reformulado, reformado, reconstruído mesmo. De que forma? Praticamente falando, pastoralmente falando. Seja por meio de cursos, seja por meio de cursos acadêmicos, de assembleias, de escuta. Eu acredito que vai muito pelo diálogo da escuta, da necessidade, daquela necessidade, como eu posso responder a essa necessidade por meio de uma assembleia, por meio de uma formação, por meio de um curso. E cabe também aos ministros ordenados, aos sacerdotes, essa sensibilidade de escutar e de, no diálogo encontrarmos o rumo
e a resposta a essa necessidade tão efervescente. Aliás, o Frei Moser, como é que o senhor observa isso? O senhor acredita que hoje o clero, quer sejam bispos, quer sejam padres, mesmo diáconos, mas o clero, ele escuta mais ou tem escutado as vozes femininas nesse sentido, ou acaba um pouco isso ficando de lado e passando desapercebido? Como é que o senhor percebe essa sensibilidade aí por parte do clero? O senhor que anda aí por todo o Brasil, fora do país, está sempre nos meios acadêmicos, como é que está essa reflexão atual? Olha, é muito difícil responder, porque você tem tantos sacerdotes. Aqui no Brasil nós somos o quê? 12 mil? Não, cerca de quase 20 mil, né? Eu queria só experimentá-lo, pegadinha. Não, 20 mil. Como é que eu vou entrar na cabeça, não é, do clero, etc. Eu ousaria levantar uma hipótese. Quanto menos, digamos assim, estudioso o padre, quanto menos preparado, tanto mais autoritário. Ele se agarra aquilo com unhas e pés. Quanto mais desenvolvido intelectualmente, afetivamente, não é? Eu diria, o padre tende a ouvir, a compartilhar, não ter medo da mulher, não é? Em outras palavras, vai depender muito. Você tem padre e tem padre. Agora, quanto mais obtuso, vamos usar a palavra, tanto pior. Não admite nem discutir. Não é? Já vai se agarrar porque Jesus só pegou os seus discípulos, aquela coisa toda. Tá. É a primeira observação que eu faria. Agora, a segunda observação, nessa mesma linha, não é, do clero, como é que fica? Nós estamos vivendo um momento em que se faz necessária uma revolução antropológica, que a Hilda colocou muito bem. O que é ser homem? Tem gente que acha que ser homem, né? O que é ser mulher? Não, se derretendo toda. Não é? O que é ser homem e ser mulher? É uma pergunta que não encontrou resposta ainda. E eu diria, mesmo na vida de cada um de nós, nós não encontramos a resposta, porque nós estamos continuamente evoluindo, sendo questionados, maneira de ser, de nos colocar, de pensar, não é? Mais masculino, menos feminino. O que isso significa? Eu acho que, sem usar a palavra, ela levantou aquele ponto assim mais importante. O que é ser homem? O que é ser mulher? No contexto em que nós vivemos. Então, dentro da igreja, ficará mais claro qual a missão de cada um. Gostei também das colocações, Até porque a sociedade tem mostrado justamente, eu falei, essa sociedade pós-moderna, mostrar justamente exatamente o que não é ser homem, o que não é ser mulher, é isso? Tem muita gente que acha... É uma acha... inversão de valores? Não, você tem aí a questão do gênero neutro, tanto faz. Não, não é tanto faz. Ela colocou muito bem, aliás, está brilhante aqui a nossa irmãzinha, está de parabéns. Colocou muito... Quando eu vi ela antes da nossa entrada aqui no palco, eu fiquei meio desconfiado, mas olha, estou realmente impressionado. Né? Deus falou pela boca da nossa irmã Hilda, tantas vezes aqui nessa hora. Mas veja bem, o que é que Deus pensa sobre o ser mulher, o ser homem? Essa é a grande questão antropológica, teológica e, nesse momento, muito importante, porque tem muita gente que diz, tanto faz. Você pode, inclusive, trocar de sexo. Né? Completou quanto? 14 anos, acho que é 14 anos, pode ir lá fazer uma cirurgia como se isso fosse ser homem ou ser mulher. Traduzindo, é uma questão importantíssima que nós levantamos essa noite, para além da expectativa, não é? É possível a participação mais efetiva das mulheres nas decisões da igreja. Eu acho que nós levantamos uma lebre muito importante. O que é ser homem, o que é ser mulher na sociedade e na igreja. Tá certo. Olha, antes de terminar aqui o nosso programa, quero aproveitar e fazer um convite para você que está aqui nos acompanhando. Amanhã, exatamente, amanhã teremos aí o Cristão Show 2014, com as presenças aqui de Eros Biondini, Celina Borges e, claro, o querido Padre Fábio de Mello, realmente fazendo um show maravilhoso no Mineirinho a partir das 17 horas. Os portões serão abertos e você ainda pode adquirir o seu ingresso ligando para os números 31, claro, né, o DDD 36540090 ou ainda 84910067. É amanhã e você não pode perder. E ao final faremos lá uma adoração ao Santíssimo Sacramento com a bênção, rezando especialmente pela paz, porque precisamos
rezar pela paz, pedir a paz, promover a paz. Bem-aventurados, não é? Os pacíficos, que promovem, portanto, a paz, porque estamos em meio a uma sociedade muito marcada pela violência. E eu espero, então, você também lá no Cristo é o Show, tá certo? Grande abraço, que bom que você esteve conosco. O programa é assim, né? Provocativo. Ele não encerra no tempo. O tempo da TV já se esgotou, mas a reflexão, ela continua. Hilda, querida, obrigado pela sua participação aqui. Obrigada, eu que agradeço. Frei Moser, mais uma vez, que bom, viu? Obrigado. E a você de casa também, o nosso muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, como diria o Faustão, também pela sua paciência. Grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser. Até lá.